Gente, estamos aqui para mais um episódio no nosso podcast. Nem sei mais que número que é, Pedrão. 23, Nossa, 24. eu já perdi a conta também. Pelo menos pra cima do 20 a gente já tá. Cara, já tem uns 6 meses então, né? Talvez 25. Eu sou ruim de matemática. Nossa E senhora. ó, a gente tá, cara, nossa primeira convidada mulher no podcast. Olha que massa! Caramba. Primeira convidada mulher, que é a Josi. A Josi já participou de coisas com a gente, mas principalmente lá no canal do Elombre, então talvez... E alguns de vocês já pré-pandemia, conheçam. né, Josi? Porque a gente gravou antes da pandemia com a Josi. Sim, a gente Sim. começou gravando em 2018, que ela vai contar como que foi. E aí depois a gente fez um pouco mais alguns, eu gravei com você, Acho um que outro tem uns depois. 4 já. É, tem uns É, uns 4, quatro. né? É. Mas se apresenta aí pra galera que não te conhece ainda, Gente, Josi. eu sou a Josi Conte, sou especialista em consultoria de imagem masculina. Tô aqui, assim, toda emocionada. Contei pros meninos no começo como foi que eu conheci todos eles, né? Foi através do Lex, nosso eterno Lex querido. Eu sempre trabalhei com a consultoria feminina, né? No começo, até a formação toda é em cima do atendimento feminino. E nesse período, eu tive um atendimento masculino e eu precisava entender sobre o produto, né? Como que eu ia fazer para atender, tinha que entender sobre peças e tudo mais. E fui buscar no Google, né? Quem falava sobre isso, estava ali bem posicionado, e aí eu achei o El Hombre. Nisso eu entrei em contato pelo Instagram, e aí o Lex que me respondeu. Mas você entrou no Instagram do Elombre, é isso? Do Você Elombre. mandou uma DM no Instagram Foi. do Elombre. Foi. Ah, o Lex ele que cuidava do gerenciava, Instagram, é verdade. E Eu lembro a época que ele falou, pô, veio uma moça, Josi, não sei o que, vamos gravar com ela, tá? Eu fui montadíssima fazer uma gravação. Pois conta disso. E Tá aqui, aí- ó, procurem lá, eu até abri o vídeo aqui, ó, Josi. Chama-se Roupas que os Homens Usam e as Mulheres Adoram. Procura no YouTube depois, Cara, tá com 325k. bastante. Nossa, velho. Foi gravado em maio de 2018, faz tempo, hein? E graças a esse vídeo, aí a gente começou a trocar ideia, ele sempre foi muito atencioso e tal, e aí ele começou a me seguir, ver meu posicionamento ali, tudo bem que eu era meio cru, né, porque eu tava ainda iniciando ali no masculino, e ele me convidou para fazer esse vídeo aí. E esse vídeo mudou a minha vida. Porque se não fosse esse vídeo, eu não estaria aqui hoje. Então, eu sou muito grata a vocês do El Hombre e ao Lex. Por quê? Eu ainda não era conhecida como Tá. quem trabalhava com masculino, Você né? já tinha feito quantos atendimentos masculinos nessa época, você lembra? Só tinha feito 2. Dois? 2 clientes só. Nossa. Porque tanto que eu tava estudando, porque eu falava, a hora que eu vou comprar, eu preciso saber o que eu vou falar. Porque eu sempre fui muito técnica, eu gosto de saber o que é t-shirt. Então, assim, do feminino, porque eu trabalhava na Animale na época, né? Aham. E a Animale era roupa feminina. Então, você virava do avesso, eu virava a roupa do avesso. Eu sabia tudo de peça, modelagem, tecido. E o masculino era outro universo. Totalmente diferente, pouquíssimas peças, né? Nossa. E eu lembro que uma das coisas que me fez assim ter essa ligação com o Lex, que me veio aqui na memória agora, foi que eu tava tentando dar um nó numa gravata, que eu nem sei até hoje. E ele tem um vídeo que ele ensina. Sim, e, tem. e aí, tipo, foi por isso. E aí foi fazer a gravação, tava o Thiago ainda nos bastidores, não era, né? Não tava Cabeludo. brilhando tanto. Cabelão e tal. E eu toda travada, e eles foram super receptivos, e foi um momento muito especial pra mim, porque desse dia em diante, eu vi que eu tinha que eu podia me dar bem nesse mercado e nessa área, até por conta da paixão que eu já tinha ali tão iniciado, tão pouco tempo. E é por isso, quero agradecer vocês aqui publicamente, ao Lex Eterno, e estou muito feliz de Que estar aqui legal. hoje. Nossa, Mas e você eu... atende mulher hoje ainda, Josi? Não mais. Só masculino, né? Não mais. Não, e eu queria também te agradecer, Josi, porque assim, eu lembro que quando você foi gravar, eu achei muito bacana, porque pluralidade de ideias e visões, opiniões, eu acho que sempre enriquecem muito a nossa vida, né? Então, eu lembro que naquela época, assim, 2018, a moda masculina, 10 anos atrás, era uma coisa muito pequena, muito nichada. Sim. Começou a crescer. Mas na época de 2018, você tinha... já começando a ter consultores homens, mas em geral era homem falando de moda masculina. Quando você começa a ter mulheres também opinando sobre o assunto, inclusive trazendo a bagagem da moda feminina, que é uma moda mais pra frente, uma moda mais criativa, mais ousada, eu acho que você começa a enriquecer o universo, enriquecer o debate. Eu falo debate em termos realmente no país inteiro, entre as pessoas, sobre você trazer novos elementos. Então, eu acho muito importante ter mulheres falando sobre moda masculina, e você foi uma pioneira nesse sentido, que eu achei muito legal seu trabalho, Josi. Então, parabéns. Obrigada, que querido. Você sabe que eu sinto falta de ter mulheres falando sobre. Mas o que eu geralmente vejo? Você vai dar uma opinião feminina,
tem bastante da minha opinião feminina, mas tem muito também do como a gente estuda para estar tendo esse posicionamento, né? Então, muitas vezes eu me defendi por isso, eu ficava, né, no começo, tinha muitas ideias, não sei como me posicionar, o que vou fazer, então eu falava, não, mas eu não tô dando minha opinião feminina, tô dando de trabalho. E aí eu fui perceber que eu ter a opinião feminina era um diferencial também para mim. E aí você vai se posicionando. E uma coisa assim, Pedro, eu sempre fui muito prática e rápida. E quando eu percebi que o atendimento do masculino era assim, eu falei, cara, é o meu mundo. Porque o homem, você vai trabalhar com o racional dele, né? Não tem nada de mimimi, não tem emocional, muito pouco lidado, né? Assim, envolvido. E eles buscam muito por um posicionamento profissional. Você tá ali, se posicionar bem, como se vestir para aquela área e tudo mais. E aí eu fui entendendo qual o público também que eu ia começar a atender. E foi um processo, assim. Hoje eu tô falo tranquilamente sobre isso, é bem massa, mas tá na frente de vocês o tempo inteiro, eu acho que eu vou falar isso nesse podcast, me fez vir um filme, assim, de tudo que eu passei pra estar aqui, cara, e é muito legal. Mas uma coisa que eu sempre falo pra todo mundo que me busca, achando que eu dou curso, que eu não dou, né, eu dou mentoria pra pessoa que quer atender homem, porque a minha ideia é colocar mais pessoas atendendo homem no mercado. Ah, que legal. Seja homem ou mulher. Seja homem ou mulher. Porque tem poucas Deu uma mentoria pessoas. individual. Individual. Legal. Ainda não tenho, assim, tantos, né, pra ser um grupo. Mas, imagina, você já tá bombando no Instagram, que eu sei. Deixa eu perguntar uma coisa. O quanto que o Instagram foi importante pra você como consultora masculina, né? Porque, eu não sei, tipo, 90, 80, 50, 40% dos seus clientes vêm do Instagram, é no boca a boca que divulga, você tem uma outra plataforma de divulgação. Como é que você capta os clientes? O que eu percebi no início, né, que foi quando vim de vocês lá, muita gente, muitas homens interessados no assunto. Eu falei, cara, que nicho massa. Porque eu pensava que ia só a mulherada que gostava de moda. Porque, no geral, você olha, os homens são bem, né, desleixados, enfim. E aí eu falei, cara, não, tem homem, tem mercado para isso. E eu comecei a perceber no começo que o Instagram, ele foi bem forte para mim. Por quê? Era uma maneira, é um cartão de visita. A pessoa entrava e sabia que eu atendia o masculino. Então, foi um bastante diferencial eu me posicionar no Instagram. Tá. Hoje em dia, poucos vieram naquele momento do Instagram como cliente, mas eu tinha como um cartão de visita, eu mostrava. Então, eu tinha uma força ali relacionada ao meu posicionamento lá. Mas hoje, por exemplo, na pandemia, né, que eu fiquei sem trabalhar, foi terrível. Nossa. Fiquei 5 meses sem trabalhar, eu tinha saído da Louis Vuitton, que eu trabalhei lá, já conto essa história. E eu falei, cara, eu trabalhei pela primeira vez, eu fui trabalhar com masculino, larguei todos, porque eu sempre fiz 2 trabalhos, era Animale, consultoria, e Brand, consultoria, Louis Vuitton, consultoria, e aí eu cheguei um momento que eu falei, eu vou só trabalhar com a consultoria, e veio a pandemia. Você trabalhava em que cargo nessas empresas? De vendas. Sempre foi vendas. Tá? Eu conto já para você. E aí acabou que eu falei, eu preciso criar um trabalho. E eu desenvolvi um atendimento online, que eu atendo homens do Brasil inteiro. Então é bem legal, porque aí eu comecei a vir bastante cliente do Instagram. No momento da pandemia era 90%. Eu atendi muita gente, eu criei um método muito legal. Conta do método. Conta. Eu fiquei curioso, quero saber do método. Como é que é esse método? O método é super simples, Pedro. Por quê? Eu atendo o cliente em 5 horas. Claro que isso aí é o que eu divulgo para a pessoa ver como realmente é eficaz, mas passa sempre, né? Dependendo da hora, eu fico 2 horas com o cliente, não vou falar, vai pagar 1 hora a mais, não existe, né? Mas a gente faz ali a anamnese, entendo o cliente, o que ele está buscando, e aí é tudo por vídeo, né? O que ele busca, qual é o posicionamento pessoal, profissional dele, que sempre é profissional, a busca pela consultoria masculina, né? Poucos por pessoal. É mesmo, Josi? Sim, muito. E é legal, porque você vai ver que tem muita gente boa que não demonstra ser. Sabe? Por conta do visual, não comunica, né? E aí, Pedro, voltando lá ao atendimento. Tem toda a parte de mostrar para o cliente ali tudo sobre o universo do masculino, de peças, o que é moderno, o que é legal ou não. E existe o tipo de atendimento do consultor de imagem, que eu nichei o meu. Então, cada consultor, existe a maneira ideal dele, né, dele se posicionar ali relacionado ao atendimento que dá. Tem muita gente que até outro dia meu cliente me falou, mas eu vi a fulana que é consultora dizendo que isso era legal, por que você está dizendo que não? Eu falei, porque é o tipo de atendimento que a Josicon te dá. É deixar você com visual moderno, contemporâneo, e tem muitas peças que não fazem mais sentido para você ter esse visual. E aí eu apresento tudo isso para o cliente. Depois tem um momento de passar o guarda-roupa por vídeo, que é a parte mais divertida, né? Que eu saio tirando tudo, as esposas adoram, né?
Que demais, você faz isso então, você pede pra ele... Entregando meu ouro aqui, ó. Por exemplo, pra ele ligar a câmera e daí você vai fazendo a distância. Tiro tudo à distância. Cara, que ideia boa bem isso. massa, bem massa. E depois a gente faz as compras, faço as compras. A maioria dos clientes vem de todos os lugares do Brasil comprar comigo, que eu me sinto super... Eles vêm aqui? Vem. Caraca. Lisonjeada, assim. Obrigada pros meus clientes que ouvirem isso aqui, que vêm de tão longe fazer compra comigo. Passa o dia, a gente faz junto tudo, é mega legal. E eles chegam, né? Eu tô mega empolgada, tipo, deles estarem vindo, e é super massa. Que legal, então são 5 horas, essas 5 horas só pra entender, você faz numa sessão assim, Não, você Pedro, divide? quanto mais tempo eu fico com o cliente, mais ele vai aprender. Então eu dividi isso aí com, né, experiências de todo o tempo de atendimento em uma vez por semana, pelo menos. Porque 5 horas seguidas, Imagina, cara, o cara não energia, aprende nada. e é muito conteúdo E pra ele não vai aprender. O Exato. homem, ele precisa de um time. É diferente de nós, né? Que a gente tem ali consegue fazer mais coisas ao mesmo tempo. Isso é da mulher, né? Não sou eu que estou dizendo aqui. Mas é mais... né? Então precisa de um tempo para eles estarem se desenvolvendo, entendendo e tendo também as dúvidas e as curiosidades Até deles. porque é um universo, para muitos homens, totalmente desconhecido. Então, é tudo muito novo. O aprendizado Verdade. ele é mais Você demorado, sabe que eu vi você né? Você não tem falando- referência. Eu vi você falando ontem no podcast que eu escutei sobre as peças básicas que a gente tem que comentar que não e que sim, porque tem muita gente que ainda tem está noção. perdida, Isso é não verdade. sabe do básico real, não sabe. Às vezes a gente acha que a gente fez um vídeo sobre uma coisa básica e não precisa mais falar nesse vídeo, mas tem que ser repetido diretamente. Tem, a gente conta Porque cada coisa. constantemente vem pessoas novas te seguirem, te acompanharem, Exato. que não sabem do básico. É né? verdade, porque é uma baita ilusão. Porque às vezes você tem um número X de seguidores, mas você faz um conteúdo. Quem vai assistir não é todos os seguidores, é um número pequeno de seguidores que vai a cada vídeo. Sim. Então você tem que ir repetindo a mensagem pra você abranger todo mundo ali. É verdade, Ó, cara. a peça do nosso ha-ha-ha é o sapatênis, mas não é do guarda-roupa do cliente. Eu tenho um cuidado gigantesco em chegar no armário da pessoa, porque você está entrando na intimidade dela. é complicado, E aí cara. você está ali dizendo que não, tem que mostrar o porquê do não, né? Então esse cuidado a gente tem que ter. Pro cara que é mais descoladão, que muitas vezes vai estar usando algo que a gente acha péssimo, também tem que falar o simples, que usa o negócio que a gente não gosta, e o que usa o negócio que acha o máximo. E a gente também tipo a Crocs, por exemplo, tem cara que monta uns styles legais com a Crocs, mas é feia aquele sapato, né? Exatamente, é um cara que já tem muita experiência. Muito Pro cara estilo. usar Crocs, o cara tem que saber o que tá fazendo. Então não dá pra... É difícil como você começar com o Crocs. Nosso mas ao trabalho, mesmo... ele é difícil. Exato, mas ao mesmo tempo começar com o Crocs, você fala, não, vai ali construindo as fundações, a base. Depois, se você quiser uma coisa fashionista, se você tiver experiência, aí você arrisca. Mas tem que esse lance subir do cada fashionista, degrau. Mas o que acontece? Ó, você vai perceber que o atendimento ele vai ser sempre muito voltado para o cliente, né? E aí, quando o cara vem para cá para comprar, para não fugir da história lá da consultoria online, é muito massa. Então, tem essa opção. Ele vem ou eu faço online também. E depois a gente Entendi. monta look. Então, é um negócio bem prático, rápido, e ele tem um custo-benefício muito bom do que a bom. consultoria de imagem presencial. Fica a dica aí pra quem tá Quem longe. quiser me precisar. contratar para online, né? Manda lá, Ô, Josi Josi, Conte. deixa eu fazer uma no pergunta Instagram. prática pra você, que é uma pergunta que muitos dos nossos seguidores pedem, que é... Eu não sei se eu vou te pegar aqui de surpresa sem você estar preparado, mas como você tem muita experiência com compra, talvez você tenha na ponta da língua. Sim. Algumas marcas, não precisa ser muitas, que você gosta e que tem preço acessível. Boa, Silvio. Quais lojas masculinas que tem preço acessível e que você gosta, que você costuma levar os seus clientes com frequência, sabe que você passeia no shopping, você vê a loja, ela já te chama atenção, você já entra. Ó, Thiago, eu tenho dois casos aí. Quando o cliente é de online, que aí Tá. eu tenho a Renner, porque eu preciso ver o que ele vai economizar ali para comprar. Eu compro bastante lá. Na internet. Na online ou presencial. Tá. E tem o cliente do presencial, porque ele vai, muitas vezes tem um valor a mais para investir, aí eu compro muito na Zara. Na Zara. Porque a Zara, ela tem o caimento legal, não precisa de muito ajuste, tem peças modernas e o custo-benefício qualidade ele é muito grande. Cara, eu adoro a Zara. Então, a Zara. A Zara sai do comum e te oferece um monte de coisa Ó, ali. Putz, é muito legal a Zara, Abre cara. o olhar, que eu provável que você já tenha isso, mas assim,
Quando eu fui me posicionar para fazer um atendimento moderno, contemporâneo, que é uma das meus, né, das partes que eu mais falo relacionada ao meu atendimento, eu fui estudar muito sobre a moda masculina italiana. Então, a Itália ela está na frente de qualquer país relacionado à moda masculina em vários aspectos. Sapato, peça, roupa, caimento. E antes disso, a gente tem essa parte de visual do homem, a gente tem a parte comportamental, que é o cara aceitar essa modernidade toda, né? Então, os italianos eles têm uma mente muito aberta para tudo. Aqui é difícil, né? E aí o que acontece? Eu acabo trazendo isso. Então, por exemplo, se você vai estar com visual moderno e eu estou estudando o visual da Itália, que está na frente, o meu cliente vai estar na frente visualmente. Então, o que eu acho dentro da Zara? As peças que eu preciso para compor esse visual, Entendi. que em outras marcas não tem. É difícil. Ou tem sob medida, que é muito caro. E não é todo cliente que vai ter o valor para investir. Então, a Zara, para mim, é pioneira. Mas você ali. sabe, Josi, outro dia eu tenho feito bastante coisa com a Renner, né? A gente até se cruzou. Foi outro dia mesmo, lá. corrida com o cliente. Sim. E assim, a Renner, claro, ela tem um preço muito bom, é uma loja de departamento, né? Então tem um preço bom comparado com várias outras marcas, mas eu não acho que é o preço de antigamente, sabe? Aquele preço que você fala, mano, vai lá e você vai comprar um monte de coisa com R$500. Não vai, R$500 são 3 peças hoje em dia. Mas é que também a qualidade das peças, minha opinião pessoal, eu acho que eles... sei lá, de 5, 10 anos pra cá, tá num nível assim, cresceu muito. E a Zara também, não é aquele preço super barato. Existem lojas que têm preços mais acessíveis do que essas duas que você gosta, ou ali é o seu limite, até para preservar a qualidade, né, que você oferece para o cliente? Olha, Thiago, eu não conheço nenhuma outra menos. Porque, por exemplo, as marcas que tem fora do shopping, para mim é muito complicado, porque eu vou pegar... Às vezes eu vou achar uma calça legal numa marca que é de rua, e como que eu vou fazer um personal shopper? Eu preciso pensar no tempo que eu vou ter que estar ali com o cliente, tanto que o personal shopper é por hora, a gente tem que ter esse cuidado de rapidez, praticidade pro cara... agilidade, enfim. Mas, por exemplo, ó, eu vou ser bem séria com você. Quando a gente... eu vou fazer uma comparação de Zara com Renner, eu não compraria na Renner. Tá. Porque a qualidade ela vai ser muito inferior. Por mais que ela está melhor, como o Pedro mesmo, citou, não vai ser a mesma qualidade. Então, o que a gente tem que pensar? Você comprou uma t-shirt que você vai pagar R$99, a outra você pagou R$199, por exemplo, você vai ter a durabilidade da outra de R$199 mais. Então, as lavagens, o tecido vai durar mais. Tudo. Então, tem que fazer esse cálculo. Se a pessoa pode investir um pouco mais para ter a peça por mais tempo, ainda mais o masculino que não troca tanto de roupa, né? Então, aquela t-shirt tem que durar, sei lá, se eu não chego lá, dura um ano. Que eu falo, pelo amor de Deus, a roupa tem tempo de vida, né? Então, a gente tem que pensar nessa qualidade. Claro, não desmerecendo, mas a gente tem que também elevar o nível do porquê que a Zara cobra mais. A qualidade do tecido é muito melhor. Sim. O valor das peças ele é relativo. Uma camiseta de R$50 que você usa 10 vezes, eu tô falando um número aleatório, ela é mais cara do que uma camiseta de R$100 que você usa 50 vezes. Então, assim, é pelo tempo de uso. Um tecido de mais qualidade, mais durável, sem contar a questão da imagem, né, Josi? É que eu tô falando aqui de tecido, né? Mas tem também a imagem que você tá passando para as pessoas e tal. Mas eu acho que é sempre importante fazer essa conta de quantas vezes você vai usar aquela peça, porque daí você realmente vê o valor que vai além do que tá na etiqueta. Eu vi você falando num dos podcasts que você gravou aqui, eu acho que foi com o Kenzão, e falando sobre as peças de plus size custarem mais caro. Cara, isso aí é um absurdo. Porque onde já se viu isso? Já não fazem numeração o suficiente. E quando faz, vai cobrar mais, não pode. Então, eu vou começar a prestar atenção nisso, que eu, na hora que eu for na loja fazer compra de plus size. Primeiro que já não acha as peças, né? Segundo, difícil, que vai querer cobrar mais. Não dá, gente. Então, assim, de se pensar. As marcas, elas precisam pensar mais no consumidor. Sim. Do que pensar só no negócio de moda, né? Porque se não for o consumidor, ele não vai vender a moda deles. E eu acho que assim, a gente tem que olhar para as marcas, e as marcas, na verdade, precisam olhar mais para o público, que é quem consome, como um cuidado. Porque se a marca não pensar para agir ali relacionada ao tipo de peça que vai vender, a qualidade que vai colocar, o preço que vai ter, o tipo de público que vai atingir, que precisa ser todo mundo, não somente algumas pessoas, isso para mim é o que mais pega.
ela vai perder. Então, assim, as pessoas se posicionam muito no Instagram, as marcas se posicionam, vendem muita propaganda, só que não se preocupa com o mais importante, que é quem está comprando. E é uma coisa que eu sinto muito na hora de comprar nas marcas, Pedro. Entendi. Então, uma distância entre a comunicação e depois a realidade quando você entra para comprar. Para você comprar. Porque você não acha nada na loja que tem no Instagram. No Instagram de propaganda, as peças legais. Pouco se acha o que tem no site, nas lojas. Mas agora se você colocar o bip ali, você vai ver a peça que tem online no site. Cara, eu rodo o dia inteiro lojas, não acho mesmas peças. Sabe? Então, é complicado. Por quê? São coisas que a gente não passa para o cliente. O cliente ele só tem que viver o que é legal da consultoria. Né? A gente fica ali, a hora que ele chega, nós estamos lindos, atendendo com um sorriso, fazendo esse momento ser especial para ele. Mas o que eu passo por trás ali relacionado a atendimento, ao produto que eu não encontro, ao que eu gostaria de ter nas marcas e não tenho, é surreal. Em relação ao plus size que você comentou, Josi, você tem atendido alguns clientes plus size e como é que tem sido assim para achar peças? Você está achando que está com bastante oferta ou ainda está difícil? Thiago, perdão. Pedro, olhando para o Thiago, falando o nome. Não, me chamar de Thiago é elogio, porque o Thiago é considerado o bonito de Lombre. E eu inteligente, mas deixa farta. Tô brincando, senhor. Ai, pronto, é uma briga. Ai, desculpa. Você sabe que é uma dor para mim. É uma dor para o cliente, é uma dor geral. Porque eu vou até me posicionar aqui, que eu sei que tem bastante gente do meu Instagram que vai ouvir esse podcast. Eu sempre ouvi muita gente falar, você só posta modelo, você só posta pessoas magras e tudo mais. O tipo de atendimento que eu dou, visual do Instagram, eu quero que a pessoa se olhe ali, não importa se usa PP ou plus size, e se veja naquele visual. Não que a pessoa somente magra vai usar o meu serviço, vai se usufruir do meu serviço. Então, não importa se ela vai usar PP ou XXXL, que seja, ela vai ter aquele visual. E quando a gente vai buscar imagens para fazer referência, vocês trabalham com isso, vocês sabem o quão é difícil você mostrar ali no Instagram um cara que está usando os tamanhos maiores com uma roupa que esteja legal de caimento, de combinação e tudo mais. Por quê? Os caras não se posicionam. São poucos. No Pinterest, você demora 3 horas para achar uma foto legal. Então, é por isso que eu posto pouco, tá? Mas eu faço atendimentos plus size, mas eu comecei a fazer há pouco tempo. Talvez eu tenha perdido por falta de posicionamento no Instagram. Entendi. Sabe? E aí eu comecei a atender o primeiro cliente e eu falei, nossa, que máximo. Vou atender, vai ser super legal, eu vou vestir esse cara, eu vou mostrar pra ele que ele não tem que ter essas dificuldades que ele apresentou na hora da busca do meu serviço. E eu tava super autoconfiante. Só quando eu fui pras lojas, eu levei um choque de realidade de atendimento. Por quê? Eu vendo muito para as marcas, porque eu vou com o cliente compra de monte, porque o homem é prático. Ele não vai ficar indo ali comprar de vez em quando uma peça ou outra, ele vai comprar de uma vez só. E já aquele negócio, vê uma camiseta que gostou, já manda 4 cores. Né? Uma de cada, Deus me livre. Mas aí, o que rola? O cara vai comprar bastante, então eu compro muito, as marcas me conhecem, o pessoal me adora, as lojas que chego lá, os olhos brilham, cash, tchá. Só que quando eu fui buscar o tamanho do plus size, eu tive um atendimento diferente nas mesmas lojas que eu vou comprar tamanhos menores. Atendimento diferente, pouca atenção das pessoas que vendem, pouca numeração falando plus size, tamanhos pequenos, que não cabem no plus size. Então, assim, foi muito difícil, triste, e aí eu fui sentir a dor do meu cliente na prática. Porque aí, é o que eu falei aqui, a gente, na hora, o cliente chega, você tenta dar o melhor de si para ele. Mas, cara, eu sofri, Pedro. Eu fiquei chateada, e eu falei que eu vou fazer um vídeo no Instagram, que eu quero me posicionar relacionado a isso. Porque as marcas, elas precisam pensar em quem tem tamanhos maiores. Porque não pensa. E quando você pega uma roupa, tem uma marca aí, X, que eu não vou falar o nome, a gente tem todos os tamanhos maiores. Realmente tinha, mas parecia que estava vestindo, sei lá, o cara para fazer uma apresentação de putz, vamos pensar aqui, algo relacionado a muita estampa. Tava indo fazer uma apresentação de, sei lá... Carnavalesca. Carnavalesca. Cara, não tinha uma peça estilosa, umas estampas feias, uma modelagem quadrada. Cara, o cliente, ele precisa sentir que ele é bem aceito nas marcas. E o cliente não é. Eu não fui como consultora de imagem. E, assim, um apelo que eu faço para as marcas, se estiverem escutando a gente, por favor, tem muitos caras que querem se vestir bem e não acham as peças grandes de tamanhos que são legais. A não ser que sejam peças que parecem que foram feitas para teatrais. Não parece
aparece peça pra usar no dia a dia. Que coisa, foi um aspecto que o Quinzão comentou. Aliás, galera, assiste esse episódio com o Quinzão e um com o Felipe Duarte, que, são dois criadores de conteúdo sensacionais que falam muito de moda masculina plus size. Vale muito a pena assistir. Eu não lembro se foi o Quinzão ou o Felipe que comentou isso, mas que algumas marcas, daí você encontra peças plus size, mas é que nem você falou, são poucas. Então você tem uma coleção gigante na loja, que tem tipo, pro tamanho PMG clássico, né? Mas plus size você tem 3, 4 peças. Que é uma coisa que limita muito, entendeu? Não é que muitas marcas não estão fazendo tipo a coleção inteira também disponível em plus size. Eles fazem a coleção plus size desse tamanhinho. Então, cara, é complexo. Engraçado, obviamente que não. É curioso, porque você tem 2 pontos. Você tem o ponto da marca muitas vezes querer cobrar mais por uma mesma peça que é plus size, alegando que você gasta mais tecido para produzir essa peça. Isso é uma discussão. Mas o que o Quinzão também falou é que muitas vezes ele quer comprar e, cara, ele pagaria se a marca quisesse cobrar, mas ele pagaria e não acha. Tem. Tipo, cara, eu tô com a grana aqui, pelo amor de Deus, me dá... Ele disse, né? Isso aí foi ele falando. Não acha. Thiago, eu entrei numa loja que vende plus size com o cliente. E eu fiz o pré-shop, eu cheguei antes. Quando o cliente... Só que eu ando com uma fita métrica, porque eu já tô vacinada. Eu falei, vou medir, eu tiro as medidas do cliente. Só que esse cliente era online, não tinha tirado a medida dele. E eu falei, cara, eu pedi mais ou menos as medidas, eu olhei aquilo e eu tenho um olho de proporção que é ferrado. Eu olhei no cliente online, eu olhei na peça e falei, não vai caber. Mas o que eu ia fazer? Não tinha para onde ir com o cliente. Eu falei, eu tenho que ir. Quando eu cheguei, as peças não serviam, fechavam. Então, assim, que plus size que é esse, gente? Estão tirando a medida para fazer plus size de qual medida? Eu queria entender isso das marcas. Então, não é. O plus size, ele precisa ver não só a largura de ombro do cliente, precisa ver a circunferência de barriga, porque geralmente eles vão ter um pouco mais. Então, assim, tudo isso tem que ser pensado. Uma coisa que... As peças sob medida, elas são mais caras, né? Só que tem alguns alfaiates que fazem peças sob medida que são um valor legal de camisa, por exemplo. Porque se você vai comprar uma camisa de qualidade, vamos pensar lá na Zara. A camisa que não tem para plus size lá, né? Tamanho, vai custar R$269, certo? Aí você não vai achar o plus size, você vai achar numa outra marca que vai custar R$498. Você acha por R$600, 550, um cara fazendo sob medida que vai ficar do seu tamanho. Então, não se frustra nas lojas. Se for precisar de camisa, principalmente para trabalhar, vai buscar um alfaiate que o valor, ele vai ser... Às vezes você vai pagar uns R$100 mais caro, porque tá fazendo uma peça sob medida pro seu corpo, e você não vai se frustrar nas lojas. Então, assim, é isso que as lojas têm que pensar. Cara, uma coisa você chega para fazer uma compra grande com um cara que tem a grana para gastar, não tem uma pessoa fazer um ajuste da peça pro cliente. O cliente vai gastar fora ainda. Se já tá sofrendo, assim, pouco se vende para o cuidado que tem que ter maior com quem está comprando, tem zero. É frustrante. É frustrante. Eu queria aproveitar, Josi, e fazer 2 perguntas práticas também. Você falou de shopping e falou de alfaiate. Eu queria te perguntar quais são os alfaiates que você tem trabalhado, que você tem recomendado para os seus clientes. E shoppings aqui em São Paulo, em geral, qual que você mais gosta? Pode ser mais de um também para fazer compra, que você fala, pô, galera, é um shopping legal para ir. Agora eu vou me divertir, porque o pessoal lá do shopping que eu vou, eles são massa. O pessoal do Pátio Paulista, vou falar. Eu nunca vi um atendimento mais impecável. Quero deixar isso registrado aqui. Eles atendem, não só eu, tá? Qualquer pessoa que chega impecavelmente. Não parece Paulista. Pátio Paulista, na Zara de lá. Não parece que você está tendo atendimento de fast fashion. Parece que você está sendo atendimento. A gerente é impecável. Os atendimentos todos. E eles fazem isso comigo, que compro muito, com um cliente que vai comprar uma t-shirt, porque eu já vi. Então, você vê que é muita a pessoa que está por trás da equipe. Entende? Então, tanto que é a loja que mais vende do Brasil, na Zara, é a do Pátio Paulista. Olha, eu não sabia. A Fabiola, gerente querida, todo mundo que trabalha lá. E é uma loja que tem todas as peças. Então, é a flagship, onde você chega, as lojas, por exemplo, as novidades chegam muito lá. Então, é por isso que eu vou lá também, porque eu sei que eu vou ter as peças que eu vejo muitas vezes no site, tem lá na loja. Cara, eu vou falar uma coisa, José, a gente se encontrou lá no Pátio Paulista, eu tava na Render.
Cara, o que eu vi de gente andando com sacola da Zara lá, eu reparei. Eu falei, mano, todo mundo tá comprando na Zara, atendimento é velho. impecável. Mas, por exemplo, eu sinto falta de peças na Renner de lá. Por exemplo, eu vou na Renner de Campinas, do Iguatemi de Campinas, eu acho um monte de peça legal. No Pátio Paulista já não acho. Mas eu vou lá porque eu geralmente tenho que estar no mesmo lugar, né? Tá perto, né? Mas dizem que no shopping, na Paulista, da Renner da Paulista, tem bastante peça a mais. Eu ainda não fui. Tem. Você já foi? Já. E é perto Lá do são Pátio 3 Paulista, andares, né? Aquela Renner da Paulista é gigante. Eu vou lá dar uma A de visita. rua, né? Eu não fui ainda. Eu acho bem massa lá o atendimento ser bem, bem legal. Em todas as lojas. Então, por exemplo, às vezes depende muito. Eu vou na reserva também de lá, o pessoal atende super bem, impecável. Então, do Pátio Paulista? É pequenininha, não é? Mas você cria um relacionamento. O nosso serviço é criar relacionamento com as pessoas da marca. E aí, o que eu faço? Eu tento me dar bem com todos, porque eles me ajudam muito. Então, às vezes eu não estou no shopping, que eu não tenho tempo, eu não tenho um assistente ainda. Logo, logo terei. E aí, eles me ajudam dando suporte. Se tem essa peça, tem outra, todos têm meu WhatsApp, eu tenho deles. Então, me legal. ajudam à distância. Manda a peça para o cliente paga. Então, eu também tenho um suporte bem grande das marcas. Isso é legal. Só que é as mesmas marcas onde eu não tive um bom atendimento de plus size. Então, é um choque. Você tá vendo? Entendi. É bastante... E você fala isso pra eles? Ainda não falei. Fala. Não. Eu não falei porque eu quero fazer um vídeo me posicionando sobre isso. Mas faz os dois. Fala e faz o fazer. vídeo, Eu não cheguei a falar, eu te confesso. Mas eu acho que isso tem muito a ver também com a cultura empresarial como um todo. Eu acho que aí vem da importância da diretoria, dos... não vai muito adiantar você falar nem pra gerente. Será? Mas pelo menos... Não, eu acho que também é... Porque, Pedro, eu vou às vezes, por exemplo, na Zara de outro shopping, eu não tenho o mesmo atendimento. Tem a ver com a gestão, eu acho. Faz sentido também a gestão ali de cada loja. Porque a marca, ela não tá ali atendendo... Eu já trabalhei em várias marcas. Quem tá ali fazendo o nome da marca não é o CEO. Sim. É o vendedor. Não, mas quem é o decide gerente. se vai ampliar o plus size é lá de cima, Sim, não vai ser o gerente. Nesse caso, sim. Não, e eu falo em questão também, por exemplo, a diretoria, assim, ao pessoal ali do escritório, digamos assim, de fazer treinamento, explicando a importância da diversidade de você. Apesar de que também, se não tem peças plus size, aí eu nem sei como as pessoas poderiam... Então a galera do estilo, gente, a galera ter que pensar nisso, né? Eu mandei uns e-mails para todas as marcas. Os estilistas. Falando do meu trabalho, assim, me apresentando e tudo mais. Pouco se tem um resultado de ir lá para cá. Por quê? Eles, eu acho que não pensam... Cara, se nós somos consultores de imagem, estamos posicionando as pessoas relacionada ao visual delas. Olha a importância que nós temos para as marcas. Olha a importância que vocês têm para a marca, que está mostrando o produto das marcas. Eu acho que o nosso trabalho ele é pouco se visto pelas marcas, porque eles pensam muito no batidão ali de venda de loja e esquece de quem compra. Que mais uma vez eu pego nesse ponto. Então, assim, é uma ideia até mandar uns e-mails falando sobre essa parte de plus size, nós que atendemos as pessoas das marcas. Né? Eu gostei, deixa eu anotar. Eu até vou anotar. Anotar. Não, você sabe que às vezes no meio dos podcasts eu pego aqui meu bloquinho de nota para não esquecer. Cara, mandar e-mail. Porque é uma ideia que eu também acabamos de ter. Mas é uma coisa que é pouco humano as marcas. É muito negócio. Mas isso é uma questão cultural, né? Vai ter que bater muito na tecla para mudar isso, assim, porque a marca quer ganhar dinheiro, né? E quem não quer? Mas tudo bem. Qual é a outra pergunta, Pedro? De alfaiate. O alfaiate. O alfaiate eu tenho um só, que é o Diogo, que é o Machado, que ele trabalha comigo e atende meus clientes impecavelmente. O Diogo tem um trabalho muito legal. Qual que é o Insta dele, sabe? É Diogo Machado. O Insta dele, ele tá começando, é simples, mas ele tem um trabalho que eu assino embaixo, 10 assinaturas, assim, que é... O atendimento dele é muito bom, ele não atrasa com o cliente, os produtos, e o que é mais legal dele é o caimento que ele faz na camisa. Então, a estrutura que ele coloca, na parte de visual, assim, de tecido e tudo mais. Então, a modelagem dele Diogo é muito Machado? diferenciada. Diogo Oliveira, eu acho que tá. Diogo Oliveira Alfaiate. Muito bom. E aí, o que tem? O Diogo, ele me ajuda muito. O Diogo, ele me salva com plus size. Por quê? Ó, pra você ver como ele tem um coração gigante. Outro dia eu liguei pra ele, Diogo, eu não sei o que fazer, eu tô com um cliente aqui, você precisa me ajudar, você vai ter que fazer um valor melhor pra eu conseguir atender esse cliente de plus size, porque eu não acho a peça. Ele falou, vem aqui, a gente vai dar um jeito, e aí ele fez um valor melhor pra atender esse cliente, pra tirar essa frustração do cliente. Poxa. Então é uma pessoa que também, sabe, além de ter um trabalho impecável, ele pensa no outro, é uma coisa que me uniu bastante a ele. Todos os braços que eu tenho, eu sempre penso no que vai estar, claro.
fazendo referência com o tipo de atendimento que eu dou, os tipos de serviço, mas a pessoa, você vê que Deus vai trazendo as pessoas, né? Para ir ajudando o outro. Porque o trabalho da consultoria de imagem, ela é um autocuidado que a gente tem que ter com o outro. É por isso que eles buscam o serviço da gente, né, Pedro? Tem isso. É uma coisa que, em certos aspectos, é quase terapia, né? Eu reparo quando eu faço muitos poucos atendimentos assim individuais, muito, mas às vezes quando é um amigo tal, daí eu acabo fazendo por causa da correria da produção de conteúdo. Mas eu vejo que as pessoas, elas gostam muito de desabafar, de serem ouvidas, né? Então eu acho que tem um quesinho de terapia. Eu queria puxar mais uma pergunta. Nossa, eu tava com uma pergunta engatada aqui na cabeça. Ah, lembrei. Ah, que bom. Ô, Silvio, eu sei que você tem um monte de pergunta. Eu tô te cortando? Não, fala aí. Tá, é porque você falou então que você está fazendo o trabalho com atendimento também do cliente, né, de estilo, mas você comentou aqui antes da gente começar a gravação que você estava fazendo também algumas mentorias para consultores que querem trabalhar com masculino. Então é isso, por exemplo, alguém que... Conta um pouco disso, conta um pouco. O que acontece? As pessoas me procuram muito para ver se eu dou curso. Eu não tenho... Eu nem posso dar curso, né? Eu não tenho... certificado para dar certificado e tudo mais, eu também nem teria como, porque a consultoria do meu serviço, ele é só eu que faço. O cliente, ele quer o meu atendimento, né? Então, nem sobraria tempo, se eu quisesse. Mas, é como a consultoria online, eu faço uma mentoria de quê? As pessoas que vão atender mulheres, que a maioria só atende mulher, quer entrar no universo masculino, existe um jeito diferente de atender o masculino, que é a praticidade. Então, o que eu ensino dentro dessa mentoria? A pessoa aprender a atender o masculino. Entender de peças, entender que eles... diferente da mulher que já tem uma noção melhor de moda, você vai ter que ensinar o que é moda para ele. Eu falo de vocês para tudo que é lugar. Até no meu podcast do outro cliente, eu falei que as pessoas têm que ter uma mínima curiosidade em buscar o que é o atendimento de masculino. Que muitas vezes os consultores de imagem nem eles têm, porque fica focado ali num público só. Então, é tentar trazer pessoas para fazer o atendimento do masculino também, porque é um nicho bem legal. Tá, então legal. Então, tanto um homem que quer se vestir melhor pode te procurar no Insta, sim, quanto uma pessoa que trabalha ou pretende trabalhar com consultoria e fala, eu quero atender homens, deixa eu procurar a Josi lá para fazer uma mentoria. Então, você tá fazendo... Não, Pedro, porque se a pessoa for começar um curso do zero, eu não dou. É somente para quem já é consultor de imagem. Para quem já trabalha com feminino, quer transferir pro masculino. Perfeito, quer começar... Sim, porque tá, o deu curso pra entender, em si, não, dá pra entender. tá? Maravilhoso. Porque eu acho assim, o que você tem que ter para trabalhar com homem é a praticidade, é não ter mimimi, é não contar muita conversa. Vou contar uma coisa para vocês que outro dia o cliente me perguntou. Qual que é a diferença de blazer para paletó, cara? Pra que ficar enfiando isso na cabeça dos caras? Os caras não querem saber isso, o cara quer ir lá e vestir o blazer ou o paletó. Então, assim, você tem que saber isso para falar pro cliente, tem. Mas para que ficar complicando? O cara não quer complicação, ele quer saber a roupa que ele tem que usar para ele ter sucesso, para ele ter um diferencial no trabalho dele, para ele se posicionar de maneira diferente, sem muita complicação. Então, é descomplicar o atendimento, né? Que muita gente complica. Facilitar a vida do cliente. Ô, Josi, vamos lá. Agora, acho que a gente falou bastante da Josi consultora. Eu queria aproveitar um pouco da Josi mulher. Sim. E perguntar pra você se na roda de mulheres, às vezes quando vocês estão trocando ideia, vocês falam sobre o assunto como os homens se vestem? É um assunto que aparece com frequência ou não? Thiago, e se aparece com frequência, o que costumam se falar? É engraçado que é assim. Quando eu falo que eu trabalho com moda masculina, acabou o assunto dos lugares, porque todo mundo só quer falar sobre isso. É difícil até, porque é legal o assunto. E aí eu tenho um jeito legal de falar também, eu me divirto, enfim. E aí, quando a gente tá com homens e mulheres, aí acaba, é muita querendo entender sobre moda masculina. E as mulheres, elas querem ver o homem bonito. E o mínimo que a gente dá risada, a gente ri mesmo, que eu não posso rir, né? Porque eu trabalho com isso, eu tenho que fingir, né? Mas a gente comenta, porque os caras não fazem nem a barra da calça, gente. Não faz. Então, assim, o mínimo não tem. Não faz uma barra de calça, não se preocupa com o visual do grooming, que é o básico ali, de um cabelo, de uma barba, muitas vezes. Então, assim, uma coisa que é comentada muito entre as mulheres é a falta de cuidado dos homens, no básico, no pouco. Tipo, entendi. Cara, você tem que comprar uma peça, porque as marcas fazem para tamanho para quem tem 1,60 m e 1,80 m. Você vai fazer... Da calça, você tá falando. Você vai ter que fazer um ajuste. Não importa a peça, viu, Thiago? Se é calça, se é camisa, o que for, você vai ter que aprender a vestir a altura do seu corpo, porque é uma coisa que eu ensino os clientes, porque você faz o básico ali de um caimento.
caimento que tem que ter. Então, os caras não têm. É uma coisa que a gente comenta bastante. Tá. E aí, o cara que passa alinhadinho, lógico que vai ser paquerado. Porque eu sou solteira também, né, gente? Então, a gente tem... Eu paquero. Aí o pessoal brinca. Nossa, você deve ser... Como é que é? Você deve ser exigente pra homem por conta do seu trabalho. Pelo menos, a gente tem que ser, né? Esse é um recurso, é o requisito básico é se vestir bem. Não precisa estar minimamente impecável, mas bem, vai, minimamente, uma barrinha tem que estar aceitável. feita. E quais são os piores, as piores coisas que você, como consultora de imagem e como mulher, vê assim nos homens, que mais comete? Tá? Não, porque às vezes pode ter os piores que pouco se comete. Não, que mais comete, que mais você vê e você fala, putz, isso não dá, cara. Os mais comuns, não os mais comuns, graves. mas também ruins. Tá. Ó, vou falar como ruins. profissional primeiro, porque eu tenho 2 olhares, tá? Porque não dá, porque senão eu não Tá, paquero. vamos separar. Verdade. Você não paquera, tá tão ruim Senão não- assim, Josi? Nossa, né? Deve estar difícil, então. Brincadeiras à parte. No trabalho, o que pega muito pro homem? Eu acho que é em tudo, Thiago. Se eu for parar pra analisar assim, acho que a barra da calça é uma coisa que pega bastante, mas o que eu mais vejo os caras errarem é no pé. Jesus Cristo, coloca aqueles tênis de academia com calça formal ou sei lá, não Tá. pensa no sapato que vai usar. Uma coisa assim, vamos pensar barra de calça e pé. Nossa, mas tantos anos você trabalhando com consultoria de imagem, é isso que você vê? É isso. Porque é um básico que não tem, tá? E quando eu falo de paquera, assim, da minha vida pessoal, eu tento não olhar pra isso, porque, né, até brinco, isso aí depois eu dou um jeito e tal, eu vou lá e visto o cara, e brincadeiras à parte. Mas é isso. Então, assim, sempre que eu vou falar, eu até fico um pouco perdida quando eu vou falar de vida pessoal com de trabalho, porque eu nunca vou unir os dois. Porque quando eu vou olhar o cara, por exemplo, pra fazer uma paquera, eu raro vou olhar a roupa dele. É mesmo? Eu vou ver esse cara, tipo, é muito me ver hoje o caráter, né, Thiago? Eu tive relacionamentos. Realmente. Eu sou mais velha, já tenho 40 anos e tal, então muitas outras coisas são importantes pra mim. Porque a roupa depois eu dou um jeito. Exatamente. A roupa se arruma, Isso que é maravilhoso do assunto que a gente fala, né? Uma coisa que o cara pode estar horrível, Mas ele tem um pode mudar em negócio pouco que pega tempo. pra mim no pessoal. O cara, quando ele descobre que eu sou consultora de imagem de masculino, é difícil, porque o cara fica travado pra sair comigo, por causa da roupa. Aí pensa, alguns até perguntam, né? Outros não ficam ali, tímidos, não falam. Eu vejo que a pessoa tá preocupada ali, mas, cara, eu nunca vou olhar Josi? isso. Sim, é engraçado até. Essa é boa, cara. É boa. Silvia, e essa pergunta, como também de moda, quais são os erros mais comuns que você vê? Já que a Josi falou da barra e ela falou do calçado, que eu acho que são... Daí depois eu vou falar alguns. Os de vocês. Eu vou falar uns 2 também. 2 cada um, vamos lá. Nossa, cara. Olha, Pedrão, eu acho que o grooming, então vou colocar o grooming. Eu acho que a gente costuma ver bastante o pessoal descuidando, não cuidando assim do grooming. E eu acho que a dificuldade de combinar as peças no sentido de... Às vezes você pode até estar com peças legais, mas que elas não se comunicam, entendeu? Conectas. Então, tipo, você pega uma camiseta estampada mais pop, assim, sabe, de cultura pop, coloca, de repente, com uma calça ali um pouco mais alinhada, sabe? Peças que não se conectam, entendeu? Isso a gente vê bastante. Aí o look fica meio confuso. Você não sabe se o cara quis ir pra lá ou quis ir pra cá. E esse é um erro, né? Esse é um deslize, assim, que eu vejo bastante em homens que começam a se preocupar com a sua imagem. Exato. E aí tenta fazer uma composição de look, mas cara, eles têm que ter um mínimo. aspecto. É a curiosidade de buscar um Instagram de vocês, por exemplo. Entendi. Não, mas é que Sabe? se preocupa, que vai O cara que atrás, tá mas vendo ali, que... tá. Esse daí eu acho Exagera que já... na mão, exagera no sal, no tempero, entendi. O cara tempera demais ali o look. Ou não, às vezes faz um look básico, Pedrão, mas com peças que não se comunicam. Você não sabe se o cara tava querendo ir mais para um elegante ou mais para um casual, entendeu? Porque eu acho que esse já é, de repente, um passinho um pouco mais pra frente até de fazer a barra, assim, sabe? Enfim. Porque o barra é tão básico, né? A gente fala assim, tão cara, experiente barra é de trabalho, é tão básico, mas não fazem. Mas eu acho... Não fazem, gente. Não, E às antes de vezes você fazem... falar, Pedrão, desculpa. pode rapidinho, falar? eu Fala, vou desculpa fazer aí, aqui a minha culpa, porque fazer a barra é básico, mas dá trabalho. Então, muitas vezes, eu mesmo deixo de fazer a barra, porque, pô, tem que ir até a costureira. Ô, tem que levar, Thiago, tá? vem aqui que você Tô vai sendo levar um puxão de sincero. orelha. Merece. Sincero. Não, mas peraí. Isso Merece, ele isso aí, eu já não conheço. Não, mas no esse seu cara aqui. caso. Eu já vi é os caras dobrar pra compreensível, dentro, Porque cara. a gente, tipo, velho, tem umas A gente tem 50 várias calças no verdade, nosso acervo. Se a gente mesmo, levar né? Deve ser tudo, massa, cara. isso é verdade, né? Então toda Verdade, semana verdade. tem calça nova Mas pra posso produzir. falar? Ó, vou dar uma dica de barra de calça aqui pra galera.
Geralmente, a barra de calça, ela tem... Porque assim, tem umas que são lá em cima. A barra da calça, ela tem muito mais a ver com o estilo do cara do que com certo e errado de tamanho. Mas existe um limite ali, que às vezes os caras que são super sexy, que gostam da barra lá em cima, se ele colocar a barra muito alta, fica canela, muito né? encurtada, aí não fica legal. Então deixar ali 2 dedos acima do ossinho do tornozelo, no máximo, pra aparecer uma pele, ficar legal. E se não gostar de aparecendo pele, pelo menos rente ao tornozelo pro sapato ficar inteiro de fora, sem sobra. Mas, o que acontece? Isso aí é a medida de altura. As larguras, se deixar com 16,5, 17, também é legal. E vai ser meio padrão isso aí. Olha pra vocês verem. 17. Essa é uma pergunta que o pessoal faz muito, de largura da barra. Sim, porque aí vai ficar legal. E o cara é muito raro, cara. Tem que ter uma baita de uma panturrilha pra ser maior que isso. A panturrilha não, a canela. A canela, né? A Tem que- canela. tem que fazer Na muita- verdade é É, o embaixo, não é tornozelo. na canela. Que, não. José, esse eu acho que é um ponto fundamental. Quando a gente fala de barra, às vezes a pessoa acha que a barra é só subir, mas não adianta Precisa você ter que fechar. subir e fazer ali a boca 16, assim, ó. 17. Exatamente. Aí fica legal também, não. Aquela funiladinha aqui, aquele caimento Ó, é fundamental. O que as alfaiates, costureiras pegam comigo e aprendem, que eu pego bastante, assim, pra falar, e até tem uma brincadeira numa costureira que o pessoal leva lá, que fala assim, ah, barrinha da Josi? Porque a proporção. O que você tem que aprender na hora de atender o cliente? Não importa se você é consultor de imagem, se você trabalha numa loja, se você é alfaiate ou é costureira, enfim, é entender a proporção do corpo do cliente, porque é isso que vai fazer você fazer uma barra legal pra ele. Perguntar, pelo menos, porque tem gente que chega lá, você já coloca a medida, você precisa entender. As pessoas não escutam a outra, sabe? Então, assim, essas medidas de barra são padrãozinho pra você ter uma barra legal e não ficar com sobra. Que é o basiquinho do basiquinho ali de um visual. Básico. Eu E o faço seu? um, Qual eu que são os faço seus um. outros? Você verdade. contou um só. Não, eu falei o groove, Ah, é eu falei verdade. a Ah, o groove, combinação. Aí a José, eu combinação. acho que a barra da calça eu colocaria, mas como você já falou, eu vou colocar meia branca. Ixi. Apesar de que eu vou falar, isso diminuiu muito nos últimos tempos, eu não sei se vocês repararam. 5 anos atrás eu via muito meia branca com calça jeans e sapatênis. Eu acho que os caras começaram a diminuir. A não ser, claro, galera, quando alguém quer fazer um visual anos 80, anos 90, mas intencional. O cara sabe o que tá fazendo, chunk sneaker, não sei o quê, por colocar meia branca intencionalmente. Então eu colocaria um erro muito grande, a meia branca sem a intenção de remeter aos anos 80, 90. E também uma coisa que pra mim pega muito é aqui a Isso costura daí. da camiseta. Nossa, também. Quando aquela camiseta larga, parece que a postura da pessoa tá Cai meio pra baixo. caído, sabe? A costurinha caindo. Então eu acho que isso é uma coisa muito importante pra galera prestar atenção. Também acho. Ô Pedro, você sabe que essa parte do tórax do cara é o que vai dar notoriedade pra ele. Por isso que o blazer estrutura muito isso. E tem muitos caras que se sentem mais poderosos com Com blazer. blazer, Quando você tem, por exemplo, o Diogo, ele faz uma estrutura na camisa sob medida que ele dá mais notoriedade por tórax do cara. Como isso? É medindo essa largura aqui do ombro do cara. Às vezes o cara vai ter 17, 16 centímetros. Meu, é muito difícil passar desse tamanho. Então, é manter essa parte alta para o cara que tem pouco tronco e peitoral ficar com isso maior. Então, isso que tem que tomar cuidado na hora de comprar. Porque tem marcas que tem umas t-shirts que são legais, camisa. Mas a maioria tem o ombro caído, que é uma coisa que eu pego também. Não dá para ajustar isso na costureira e no alfaiate, porque fica muito caro. Tem que refazer a peça inteira, que tem que tirar a cava para subir. Nossa. Então, assim, não dá. Ô, Josi, eu vou simular uma pergunta aqui de um seguidor. Tá. Josi, eu tenho uma calça jeans clara, um tênis branco e não me sinto confortável vestir essas peças sem meia. Não gosto. Ou com meia transparente. Não gosto de deixar o tornozelo aparecendo. Que meia que eu uso? Tiago, eu colocaria uma meia invisível. Não tem quero, como. Não quero. quer. Não me sinto à vontade. Nossa, senhor, me mas sinto essa pergunta é Nossa, difícil pelo amor do de Deus cara. também, Ué, né? por isso que eu tô fazendo. Como que é? Tênis branco com a Tênis calça... branco, Coloca uma calça jeans clara, uma calça jeans azul clarinho, tá? Tênis branco, mas não gosto de usar tornozelo aparecendo. Você vai estar com a sua meia rente ao sapato embaixo, não precisa aparecer, e você vai estar com a barra da calça feita em cima do ossinho, porque não vai aparecer pele. Você não vem me pôr emboscada, Tá, não vai aparecer Não, o essa foi tornozelo. sacanagem, essa pergunta, porque a única coisa... Posso falar? Pode. Eu fui assistir uma gravação essa semana de um bilionário que tá na Forbes.
que me convidaram, enfim. Eita, que legal. Bem legal. Mas quando eu cheguei lá, eu fiquei olhando todos os detalhes da roupa dele. Era, assim, um costume com tecido impecável, você via de longe. A camisa sob medida com um padrão bem legal, mas estava por fora do blazer, já queria pôr por dentro, já queria, né? Mas aí eu me segurei. Só que estava com mocassim, com uma meinha branca, que a meia era a meia. Sapatilha, só que era branca, parecia, eu ficava vendo. Devia ser uma soquete. Eu tava olhando o tempo inteiro. Não era invisível mesmo. Porque mas ele tava aparecia. com um sapato Mas o mocassim, ele é muito cavado. Da Vuitton. Ah, tá. Tipo assim, não se põe meia com mocassim, não precisa. Mas estava aparecendo aquele branco. E era um filetinho. Aquilo me dava uma dor no olho. Esse filetinho machuca. Meu Luke. Deus do Às vezes a galera acha que a meia invisível, colocar a meia invisível resolveu. Não é, a meia invisível tem que ser invisível. Tem que ser invisível. O que você colocaria nesse look que você me pegou de saia vamos justa lá. aqui? Nossa, muito. Eu fiz essa pergunta porque eu quero problematizar o erro da meia branca. Eu quero relevar o erro da meia branca. Eu acho que tem ocasiões que, mesmo fora de uma proposta fashionista, streetwear, a meia branca eu acho que ela funciona bem. E esse é um caso que eu acho que ela fica equilibrada. Porque ela traz uma conexão com o tênis branco e não tem um contraste grande com a calça, entendeu? Porque a calça é claro. Então, acho que ela fica equilibrada. Ela não traz aquela proposta de desleixo, aquela coisa da meia branca com sapatênis. Não vai parecer que o cara pegou a primeira meia que viu no armário, que eu acho que esse é o problema da meia branca esportiva, sabe? Fica claro que, o cara pegou a primeira coisa que tinha ali, que a gente ganha um monte de meia branca. Quando vai comprar, compra sempre meia Aquele branca. pacote que vem com 6 meias, muito barato, né? Então, assim, por exemplo, se você colocar uma meia preta aí, cara, vai contrastar Vou contar totalmente, uma coisa de meia entendeu? pra vocês. Eu uso meias de personagens, eu tenho várias, eu adoro. E aí eu vou na casa de cliente, tem clientes e esse cliente, ele era chinês. Era, não, é, né? E aí me pediu pra tirar a meia, eu com a meia colorida do Pernalonga. Pra tirar o sapato que não entra na casa dele. Entendi. E eu com aquela meia. Eu falei, cara, e um frio. Eu falei, agora ou eu tiro essa meia ou eu vou passar frio. Eu fiquei com Ficou com medo do Pernalonga. do Pernalonga, cor de rosa ainda lá. Mas eu adoro umas meias coloridas assim também, eu acho lindo. Tipo assim, é uma maneira de mostrar um lado divertido pelo pé. Então, muitas vezes, o cara pode usar uma meia colorida também aí. Uma meia que Então, mas aí tem que ver se o cara tem esse perfil, né? Porque provavelmente o cara que não quer usar o tornozelo aparecendo, ele é mais tradicionalzão, mais conservador. Não vai querer usar uma meia colorida. Você sabe que tem umas meias que são da cor da pele, né? Que seria na cor da pele branca, né? No caso. Que são mais... você acha ali umas nude também, seria uma solução. Pode ser. Não, mas eu gostei da sua resposta. Porque se o cara não quer deixar o tornozelo à mostra... É porque se o cara não quer usar meia invisível por não deixar o tornozelo à mostra, provavelmente ele vai gostar de uma calça mais encostando no... Verdade. Né? Sim. Mas eu acho que assim, a resposta que eu daria também, se o cara falou, não, meia invisível não, eu acho que a meia branca é o que cabe aí por causa do jeans da claro cor do tênis. Mas aí, Silvis, minha opinião é que quando o cara faz as coisas intencionais, não tem muita restrição, entendeu? O cara não é que ele tá colocando a meia branca por desleixo. Provavelmente o cara vai ter pensado na barra da calça, mesmo que seja, o cara usou uma calça reta, mas é opcional, o cara é intencional. Vou colocar a barra reta, vou colocar aquele chunkyzinho que eu não sei o quê. Então eu acho que quando você faz as coisas intencionalmente, eu não restringo muito. Tem outra coisa, Pedrão, só rapidinho, Jorge, desculpa, mas tem outra coisa muito importante. Um erro, ele nunca vem sozinho. O erro, ele vem acompanhado com os outros erros, né? A gangue dos equívocos. Então, o cara quando usa a meia branca nesse contexto que a gente tá falando de desleixo, de despreocupação, provavelmente ele vai estar com tênis surrado ou com tênis ultrapassado, vai estar com uma calça com tecido sobrando, vai estar com uma camiseta, vai ter várias coisas que a meia branca vai ser um plus a mais. Perfeito. Se o cara faz intencionalmente, provavelmente o look dele vai estar legal. E aí a meia não vai suar como um desleixo, vai suar como um elemento que tá compondo. O Vini Seno, que participou aqui, ele usa muito a meia branca e fica super estiloso. Não, ele usa meia branca com um loafer tratorado. Porque ele usa... Mas aí é outra coisa, porque ele usa de uma maneira intencional e construída aqui no buscando fashionista, buscando a referência. Ó, tem dois momentos aí para esse caso. Quando a gente tá dando dica de moda, porque existe a dica de moda que é o que a gente dá no Instagram muitas vezes. Sim. E quando você tem um atendimento da consultoria de imagem, que o cliente, o que acontece? A anamnese, ela serve na consultoria de imagem dentro do masculino para você ter convencer o cliente por que aquilo não vai fazer mais sentido para ele.
do masculino é diferente do feminino. Então a gente tem que mostrar ali tecnicamente o porquê daquilo não. Porque é muito difícil chegar lá para uma pessoa que é super tradicional, ali, um cara que é bem clássico, está naquele mundo dele de anos visualmente e me contrata para ter um visual mais moderno. Ele, primeiro, que ele já vai estar com a mente mais aberta por ter me contratado. Ele já sabe o tipo de atendimento que eu dou. Primeiro passo. Então, se você falar para ele não usar aquela meia porque não faz sentido, mesmo ele odiando, ele vai entender, odiando de maneira de falar, né? Sim. Ele vai entender o porquê que aquilo não vai fazer sentido. Sim. Então, eu já trabalhei isso na mente dele antes de pôr o look e ter a compra. Sim. Então, é diferente quando a gente vai dar a dica de moda pro cara dica no Instagram, e a consultoria. Dica no Instagram é uma coisa muito geral. Porque você não tem como personalizar a dica, né? Você tá falando para um monte de gente. Então, você tem que dar dicas gerais. Consultoria, geral. Você não pode dar dica geral. Você tem que dar dica ali afunilada pro cliente, né? Tem alguns sapatos que eu amo. Então, você vê os Derby, tem os Oxford agora que tem uma modelagem diferente. Nossa, eu amo. Amo também os loafer da vida que a gente adora. Só que eu tive um cliente que eu apresentei tudo pra ele. Tudo ele topou. Foi no shopping e comprou tudo. Quando chegou na hora do sapato, eu separei, porque eu faço um pré-shop, eu já tinha separado todos os pares. E assim, eu tava certa que ele ia levar aqueles sapatos. Eu já tinha pensado até nos looks que eu ia montar, porque eu fico estrategicamente pegando tudo pensando na versatilidade das combinações. E quando ele chegou, ele viu os sapatos, ele pôs no pé, eu senti que ele odiou. Ele falou, aí eu perguntei, você não gostou do sapato? Você não... Ele falou assim, não. Eu falei, se eu tivesse aqui, qual você escolheria se eu não tivesse aqui? Ele pegou os que eu menos escolheria na vida. E aí, o que eu tive que fazer? Eu tive que pôr o gosto dele ali, porque eu já tinha muito do meu. Entendi. Assim, claro que esse gosto, meu gosto, Sim. tem, claro, feito um trabalho todo relacionado ao que ele vai aceitar. Nunca vou usar no cliente algo que ele não goste. Mas, ali naquele dia do pé, eu percebi que assim, eu tenho que perguntar mais mesmo nesse momento. Mesmo eu já tendo assim, essa certeza de que aquele visual é para ele, porque a gente tem isso durante o atendimento com o cliente, da parte do personal shopper, você já está bem envolvido ali relacionado ao visual dele, mas que tem coisas que ele não vai abrir mão do estilo antigo. E que é a jornada da transformação. Exato. Às vezes a pessoa, todas as mudanças muito rápido, Foi exatamente o que ele me falou. Ainda isso é muito para mim. Sim. E aí, eu pensei, tudo bem. Aí, o que nós fizemos? Eu fiquei no meio termo ainda, porque o que ele tinha escolhido era muito retrô. Tava com o bico quadrado demais, né? Eu tentei mostrar pra ele ali, explicar tecnicamente. Olha, porque a gente tem que entender do produto. Pra ele entender o porquê que aquele não era legal naquele mais. Porque era muito quadrado, era muito retrô o sapato. Esses sapatos de óxidos. Tem uns que não dá, meu. Não sei nem o que estão nas lojas ainda. Mas, tem gente que compra. Porque tem os caras que gostam. Mas aí ele foi no meio termo ali, que ele adora. Mas você tá vendo que é muito em cima do que a pessoa Mas sapato sente. é uma coisa muito delicada. Tem alguns sapatos que eu olho e falo, mano, coisa maravilhosa, mas eu não consigo Mas usar. o perfume é assim também. Perfume. Perfume. Porque o cara fica... Eu tenho os meus preferidos como mulher. Tem os meus de que eu tenho que gostar por conta de ser que é o que todo mundo gosta. A gente lê bastante sobre perfume. Só que, cara, é muito difícil você chegar ali e falar assim, ó, você vai usar esse perfume aqui. Às vezes o marido pergunta pra mim, que presente que eu dou pra minha esposa? Porque muitas esposas me contratam hoje em dia, né? Eu tenho... É muito massa. Já conto isso aí. Se der tempo, né? Quando eu falo... Acho que dá. Porque geralmente isso... Deixa eu ver, acho que dá geralmente tempo. não, mas muitos casos a mulher quer vestir o homem, né? Porque o homem não quer se vestir bem. As esposas falam, olha, ainda bem que você apareceu, porque era briga na hora de se vestir. Não, mas peraí, só volta nisso. Você tem recebido mensagem de, tipo, mulher no Instagram que fala assim, quero te contratar pra vestir... Não é só mensagem, cara, elas me contratam, dá de presente meu trabalho. E trabalho. o cara às vezes nem tá sabendo, o cara chega e ó, ele vai te vestir. Tem que saber, tem que saber. Claro. Elas entram em contato, mas é provável que já tenham conversado sobre. Cara, que maravilhoso. Mas a iniciativa é delas, É delas. Adorei. São delas, Mas assim, ó, essa relação ao cheiro, voltando um pouco, é muito pessoal da pessoa. Você pode sugerir 3. Eu nunca vou falar assim, compra esse. Eu sempre falo, ó, tem esses 3. Vai na loja, sente a fragrância. Quando eu dou consultoria online, que eu envio os produtos, sente a fragrância, vê qual você vai gostar. Porque, na verdade, a gente também já conhece um pouco do estilo do cliente. Você vai entender a personalidade envolvida por trás dele, que você consegue entender o perfume que tem a ver com ele. Mas isso ainda assim é muito delicado, assim, E é muito emocional o perfume. É o que aquele... Você sente, é o que ele te traz de experiências da sua vida. Sim, é uma coisa muito... É surreal. Por exemplo, eu trabalho com imagem, mas eu não mudo muito meu perfume. Eu sou uma coisa que o meu perfume ele tem que... Qual que você usa, Josi? Eu tô usando agora o Aura. É da Mugler. Eu não conheço nada de perfume feminino. E aí também tem Ai, pode ser um que eu uso... Eu tô entre os dois ali.
Ai, já lembro, Pedro. Tá, não tem problema, não tem problema. Mas é muito bom também que... Ai, tá na ponta da língua. Depois vocês colocam aqui, eu coloco no meu Instagram. Depois a gente faz uns comentários. Mas são perfumes que são marcantes, né? Porque eu gosto de ter perfumes marcantes. Aí vem uma pessoa perguntar qual perfume que eu vou dar, por exemplo, à esposa. É muito difícil. Porque tem que sentir, às vezes, as mulheres, elas são mais delicadas. Eu já tenho até nisso uma personalidade diferente. Porque eu tenho... Os meus perfumes, eles precisam ter uma referência forte. Então, isso já vem também desse negócio do universo masculino. Que isso tem a ver com a personalidade. Então, você vê, não dá. O perfume, você tem que estar ali entre vários. Você sabe que, por exemplo, a Bárbara, minha esposa... Você chegou a conhecer a Bárbara? Não conheço. Então, porque ela trabalha também com a gente lá no El Hombre no Moda Masculina. Ai, que massa. Eu gosto de perfume que nem os caras falam, que é bomba. Então, assim, o meu preferido é o que chama Marvelous, da Sapientiae, que ele é muito forte e muito doce. É uma bomba, assim, de fragrância. Doce. Mas a Bárbara gosta que eu use uma coisa mais aquadidiol, mais cítrica. Então, às vezes, quando eu coloco os perfumes fortes, ela, não, coloca aquele outro lá, mas... Então, eu tenho que sempre, tipo, equilibrar. Às vezes, eu coloco, quando eu vou sair sem ela, eu coloco o que eu gosto, mas quando eu vou sair com ela, eu falo, beleza, eu vou colocar. Eu sei que isso é legal, você se preocupa com o que ela também eu acho que eu tava esperando esse gancho o podcast inteiro, porque eu já vim pensando nessa colocação que eu vou fazer. Eu fui apresentado por um raciocínio, Josi, há algum tempo, que mudou a minha forma de ver a imagem pessoal. Sim. Que eu não lembro se eu li no Instagram, alguém me falou, algum comentário de algum vídeo, não lembro, mas... E aí eu queria ver a sua opinião sobre isso como mulher, que vai ser muito importante. Porque os homens, como a gente tem conversado ao longo desse podcast, muitos são muito desleixados, não se preocupam com a sua imagem, né? E aí, sempre que a gente fala isso, muita gente fala, mano, mas se ele não se preocupa com a imagem dele, é a imagem dele, sabe? Que se dane. O problema é dele, de mais ninguém. Ele que tá saindo prejudicado e se ele quer, tá tudo certo. Mas aí quando você pensa num homem que está se relacionando com uma outra pessoa, e aqui eu vou falar com uma mulher porque foi como surgiu o contexto que eu li esse comentário, tá? Mas pode ser com outro homem também, não tem problema nenhum. Mas vamos considerar uma mulher. Casais. Até porque mulher se preocupa mais do que homem, geralmente, com a sua imagem. A pessoa falou, quando você tá com a mulher, se você não se preocupar com a sua imagem, isso de uma certa forma é um desrespeito com ela, porque ela se preocupa pra caramba com a imagem dela, né? Ela se arruma toda e você vai sair todo desleixado. E aí, cara, eu falei, isso faz sentido. Tudo bem que a mulher não tá se arrumando ali pro homem necessariamente, mas quando você sai de casal, em algum nível, o casal ele é visto como um elemento. Sim. Como um organismo. Por mais que seja um organismo que tem duas partes independentes, cada um ali responde por si, mas não tem como. Você vê um casal na rua, você tá vendo um elemento. Então, você tem uma imagem completamente desleixada nesse elemento, ela acaba refletindo no outro elemento também, entendeu? A imagem que você está utilizando, de alguma forma, repercute na pessoa que você está ali como casal. Calma aí, deixa eu terminar a minha exposição. Então, por mais que você queira ou não queira, eu concordo com esse raciocínio. A maneira como você se veste influencia na imagem do seu parceiro ou da sua parceira. E se você é completamente despreocupado com isso e se veste... de uma certa forma, eu acho que é um desrespeito com a pessoa. Não que você precisa se vestir de acordo com o que ela quer, mas se preocupar com a sua imagem é uma forma de respeitar a pessoa que você está se relacionando, sim. Queria que você falasse sobre isso, mas o Pedro está se coçando aqui. Fala, Pedro. Pode falar. Não, o que eu ia comentar, que eu concordo, mas eu iria além, Sivers, porque não só em ambientes públicos que relacionam a imagem. Eu acho que mesmo, tipo, se tá só o casal dentro da casa, concordo. E você tá duas pessoas. Pô, se você tá desleixado, todo acabado, isso você tá... Quer dizer que você não tá querendo se caprichar um pouquinho para aquela pessoa. É também uma maneira que, na minha visão, não tô falando que você precisa estar ali com um smoking, mas eu acho que é importante você se cuidar minimamente para falar assim, olha, eu gosto de você, eu te valorizo, então eu tô me cuidando para estar bem apessoado perto de você. Eu acho que também no ambiente fechado. Antes de dar a minha resposta pessoal, eu vou contar uma história de um casal. A esposa me contratou e ela, maravilhosa, estilosa, já havia feito a consultoria de imagem com uma outra pessoa, mulher feminina, e ele totalmente desconecto com ela. Quando eu cheguei ela teve todo o processo, quando eu cheguei na anamnese, eu sentei, ele parecia ter 10 anos a mais que ele tinha.
E aí eu pensei na hora, nossa, vai ficar incrível, porque vai dar para aparecer bem o meu trabalho aqui, né? Pensei na hora e tal. Quando eu entrei no closet, as peças eram peças que envelheciam o visual dele. Aquelas camisas xadrez, aquelas polos antigas de tecidos, né, muito... um visual muito antigo, as calças sem fazer uma barra, as calças de corte quadrado, enfim. Então... quando a gente começou a consultoria, o que eu percebi desse casal? Tanto que quando eu cheguei, ela falou, olha, dá licença que eu vou sair, porque eu quero deixar vocês à vontade. Saiu de carro, nem sei pra onde foi. Ela deixou, ela se preocupou. Olha que cuidado, que Legal. bonito isso. Eu juro que eu fiquei pensando, nossa, eu quero um relacionamento desse pra mim. Assim, tão singelo um com o outro. E aí eu comecei a fazer a consultoria com ele e tudo mais, e chegou o momento das compras, ele mudou demais, ele rejuvenesceu uns 10 anos, é surreal de você ver ele hoje. E aí ele passou por um processo ainda do visagismo com o Ronan, e rejuvenesceu ainda mais. E esse dia ficou muito marcado pro meu trabalho, para mim, assim, que foi numa quinta-feira que aconteceu essa transformação visual de cabelo dele, a roupa já estava toda transformada. E aí a esposa me mandou uma foto deles numa sexta-feira à noite, no Rio de Janeiro. Eles foram fazer uma viagem de casal. E você tinha que ver, os dois pareciam assim, tipo, apaixonados, lindos, e ela me agradecendo porque ela, tipo assim, uni os dois, assim, mais do que eles já tinham, porque visualmente era muito distante, era nítido de ver. Então, você vê que quando o cara também, claro, ela foi uma atitude dela, mas ele também estava disposto a ter essa mudança, porque quando eles se vestiam era muito distante. Quando eu tava agora, os dois juntos, jovens, curtindo o Rio de Janeiro e tal, receber aquela foto foi assim um momento bem importante pra mim, especial. Por quê? Você vê que o visual do casal, ele é importante sim, porque olha a transformação que foi tanta que eles foram fazer uma viagem juntos pra se curtir. Então é curtir o momento dos dois ali de casal. E tem que ter isso, porque geralmente quando as pessoas casam, elas se deixam. O homem, ele já se deixa bastante. Mas a mulher ainda se arruma mais. Então tem que pensar que você tem que conquistar a pessoa todos os dias, né? Então, assim, agora vou indo pro lado pessoal. Cara, eu vou falar. Hoje eu já me cuido melhor sozinha, mas tinha uma época que eu não sabia fazer o meu cabelo sozinha, unha a gente faz fora, até tem essa imagem pessoal que eu tenho profissional que eu tenho que estar sempre, né, bem ali por conta do serviço que eu vendo, que é a imagem, mas eu sempre estive em salão, eu sempre tinha que me arrumar, fazer a gente tem que fazer um cabelo, a gente se preocupa, a gente vai, nossa, vê se tem um pelo aqui, você tem que tirar, porque se você tá preocupado, o que você tá transmitindo ali de autocuidado para ter ido para esse encontro. A gente tem isso é nosso. Então, o cara não ter o mínimo de pensar em nada. Gente, já saí com um cara que não tinha perfume. E eu sou muito ligada a cheiro. Se o cara sair comigo, já fica as dicas aí, né? A dica não é. O cara tem que estar, assim, se preocupar em pelo menos passar um perfume. Não precisa ser o melhor da vida, mas o cheiro. Porque o cheiro é marcante pra gente. Então, assim, o mínimo muitas vezes não acontece realmente nos encontros. Isso antes de trabalhar com masculino eu nunca prestava muita atenção. Depois eu comecei a entender. E quando eu comecei a ser contratada para atender o marido, né? Porque, gente, é muito... O meu papel de consultora de imagem mulher, ela tem, quando é casal, uma linha muito tênue ali, porque eu sempre tento incluir a esposa, porque eu faço meio que o papel dela, que é vestir o marido. A mulher sempre veste o cara. Mas né? você acha que é papel da mulher vestir o marido? Mas, Thiago, mesmo que não seja, mas se torna. Porque o cara, no geral, é a mulher que compra roupa. Eu já tive atendimentos que o cara não ia no shopping. Funciona assim, mas o que você acha de ser assim? Não, eu não acho que... É uma coisa que tem que mudar. Tem que avaliar. Imagina. Sim, mas no geral, eu falo no geral aqui do que acontece, que eu vejo dentro dos atendimentos que eu faço. Então, a mulher sempre compra roupa, a mulher sempre vai mudar o sapato, a mulher toma essa atitude, porque o cara, ele não se preocupa, tanto que eu tô ali para fazer o serviço. Mas vamos falar no geral. Os caras não se arrumam. Você vai num bar, vamos lá. Eu tô solteira, vou num bar. Se eu começar a olhar ali, eu falo, cara, nossa, não é possível. Não, pouco se salva. Não é possível, não pôs nem a camisa, pôs, vai... Tipo, tem ambientes que você precisa fazer, local versus ocasião, isso serve para profissão, para encontro, para o que for. Você tá num bar, você vai estar mais despojado com a sua t-shirt, mas, cara, se você tá indo numa festa, às vezes num restaurante, que você precisa estar... Você tem que fazer a leitura dali, coloca no mínimo uma camisa, poxa. Entende?
Eu acho que daí isso que você tá... Eu queria puxar o gancho do local versus ocasião e conectando com o que o Thiago falou, que o respeito, se vestir bem, às vezes é uma demonstração de respeito não só pelo parceiro, mas para outras pessoas, Silves. Por exemplo, a gente tem um conhecido aqui que quando vai em festa de casamento, vai com looks absolutamente casuais. O que eu acho? Cara... Se você capricha no look, e eu não tô falando que você tem que se vestir dentro de um padrão ultra rígido, você tem que ter sua individualidade. Sim. Mas acho que quando você capricha na sua roupa, você tá falando pro outro, opa, eu me importo com você. Tem que ter o código dos lugares. É uma coisa pro amigo, pro colega, pro anfitrião. Pro parceiro, pro anfitrião. Eu acho que se vestir bem é um respeito com você e se vestir um respeito pro outro, respeitando as individualidades suas, claro, mas eu acho que é importante se preocupar com os outros e isso é uma forma de respeito. Tiago, respondi bem a sua pergunta ou fugi? Respondeu. Não, você começou a introduzir a sua história que eu achei muito legal, mas respondeu, com certeza. É que eu acho que tem que eu assim, entendi que você considera que é um respeito. Olha o meu ponto de vista, assim, geral mesmo. Eu acho que as pessoas têm um pouco cuidado consigo. Então, muitas vezes, por exemplo, o homem que ele se preocupa muito com essa postura profissional dele, com a sociedade que ele tem que implica muito, que ele tem uma postura de ser um fodão, ele esquece dele mesmo, porque ele tem que ser o braço direito da família, ele tem que cuidar do trabalho, ele tem que cuidar da empresa, ele tem que ser... Então, quando chega no momento de cuidar dele, ele se deixa. Então, por isso que a esposa, ela faz o papel de cuidar. Eu acho que é um carinho que tem entre um e o outro. Nossa, mas é verdade. Você cuidar do seu estilo é você respeitar você mesmo também nesse sentido, porque você tá gostando de você. Em vez de você estar cuidando, tipo, pensando em todas as coisas externas, você tá falando, cara, eu vou cuidar de mim. A anamnese, eu pergunto. Eu começo a analisar o cliente, eu já entendo quando ele é excessivo com o outro e pouco com ele. Então, o que eu falo para os clientes? Tá aqui, olha, tom de prova, pode comentar aqui. Tira esse momento para cuidar de você. Esse processo é um autocuidado. Então, eu não quero que você faça nada fora. A compra vai ser eu e você. Não é porque eu quero tomar conta do guarda-roupa do cliente para comprar. É que eu quero que a pessoa entenda o que ela gosta. Porque muitas vezes o gosto do cliente é do outro. Sim. É o gosto da mãe, é o gosto da esposa, é o gosto de alguma amiga ou amigo que leva para comprar. Então, quando ele está comprando comigo, eu deixo assim, ter o gosto dele ali. Porque muitas vezes não sabe nem a cor que gosta de usar. Por quê? Mas isso é legal? Não, eu acho que é isso que eu acabei de falar. As pessoas ficam muito presas ao que tem fora e olham pouco para si. Por isso que os homens, eles são pouco cuidados. Eu acho que se os homens começarem a olhar mais para eles mesmo, ter ver o que ele gosta, o que faz bem. Se ele olhar no espelho, ele já vai ver que aquela barra não tá boa. Você entendeu? Se ele começar a ter um autocuidado, ele vai ver que aquele cabelo não tá fazendo sentido. Uma coisa que eu costumo falar para quem busca consultoria de imagem. Quando você está buscando algo exterior, é que alguma coisa dentro de você mudou e não faz mais sentido essa imagem para você. Então, você tem que buscar algo que faça referência visual com quem você é hoje. Por isso que o nosso guarda-roupa, ele é um momento de vida. Eu falo, o cara pode mentir na anamnese. Quando eu chego no guarda-roupa dele, eu já sei. Né? Fala, aqui aconteceu isso, porque ali a peça, revela, a estampa. Também. Teve um cara que eu atendi que ele era, assim, um doce de homem, sabe? Homem mesmo. E, de repente, eu entrei no guarda-roupa dele uma camiseta de caveira. Eu falei, que momento você comprou essa peça? Tinha sido o momento que ele teve uma confusão familiar, onde ele precisava se posicionar melhor. Olha isso, ele inconsciente, eu fiz ele puxar na memória, porque aquela estampa não tinha nada a ver com ele. Eu catei, eu lembro até hoje essa cena, eu peguei a camiseta e falei, pelo amor de Deus, isso aqui, porque eu tento levar numa forma de brincadeira, né? Sem perder a seriedade, claro. Pelo amor de Deus, essa peça não tem nada a ver aqui, não tem nada, não é você, nunca foi. Então, as pessoas, elas se escondem muito por trás das roupas, muitas vezes. Né? Eu também gosto de usar humor, quando eu vou recomendar tirar uma peça, eu falo, essa aqui vai pra guilhotina, essa vai pra guilhotina. Ô, José, a gente tem que encerrar, que deu o nosso horário. Eu só queria fazer uma última pergunta, que é pontual, você vai conseguir responder rapidinho. Quer dizer, se você souber a resposta. Ai, meu Deus. Nossa, o Sivers, ele manda... eu fico Quando com ele medo. fala isso, eu fico com medo também. Não, é curiosidade. Já dá frio na barriga. É curiosidade, José. É curiosidade. Sim, sim. Qual foi o maior valor que um cliente seu já deixou numa consultoria, assim, para reformar o armário? Reformar, né? Na loja? Financeiramente, no geral? No geral. Quanto que o seu cliente... Qual foi o cliente que mais gastou? Não quem foi, né? Quanto foi no geral, tá? Não só numa compra, assim.
Total. Não sei se você tem uma noção Eu tenho um que é bem claro até. É um cliente mais jovem que eu já tive. O mais jovem que você já teve? Mais jovem, inclusive. E ele gastou 30 mil reais numa compra, num dia de um shopping. Em uma compra? Não, a gente comprou tudo. Tá. Foi tudo, no shopping todo. A reforma foi num dia só. Um shopping day, 30 mil. O meu trabalho, mais todas as compras que a gente fez. Mas ele mudou tudo do guarda-roupa inteiro. Caraca, e ele hoje é outro cara. É bem massa. É uma grana aí. Mas não precisa de tudo isso, né? Também. Não. Você falou que você veio perguntar específico. Eu tô falando específico. Mas também, Silvio, eu acho que é tudo contexto. Eu sei que a gente já tá terminando. Mas vamos falar que ele gastou 30 mil e isso rendeu uma promoção pra ele depois de 3 meses. Coisa. Claro. Pode ter rendido 100 mil pro cara. Eu falei pra ele uma coisa. Você nunca mais vai comprar roupa. Na vida, de 1 ano, 2. Então, assim, é muito tempo. É isso aí. Depende. Mas, assim, já tive gente que não gastou nem 10 e teve um armário inteiro refeito. Vai muito do quão o cliente quer gastar e tem de budget ali. Tem bom, né? Bom, gente, obrigado, Josi. Foi um prazer ter você aqui de novo. Que massa, você você participou do Moda Masculina pela primeira vez no nosso canal, aqui no podcast, mas você vai lá gravar uns vídeos também, tá bom? Vai ser um prazer imenso. E olha, obrigada por estar aqui. Foi tão feliz em poder ver a carinha de vocês dois, assim, aqui em um outro momento da minha carreira, né? Bem massa. E eu queria poder deixar aqui alguns serviços que eu ofereço, que pouco falo. Eu dou a consultoria de tatuagem também. Ai, que legal. Que é bem massa, né? A consultoria de tatuagem, eu falo que o cara que quer tatuar não sabe o que, é só me procurar, porque a tatuagem que ele vai escolher tem muito a ver com o estilo dele. Qual que é o diferencial do meu trabalho? Vou falar aqui. É traduzir a personalidade do cara através do que ele veste. Isso é visual total, serve pra tatuagem também. Muito bom. Tem o serviço de alfaiataria, que é onde eu levo os clientes com o Diogo também. Tá. E tem o serviço do visagismo, que é o Ronan que faz. Eu estou estudando ainda as técnicas, mas o Ronan também atende os clientes, ele é bem massa. Vai estar aqui também. E a consultoria, tem a consultoria de imagem presencial e a online também, que é um diferencial do meu trabalho, que é bem massa. E a mentoria, né? E a mentoria, né? A mentoria. Nossa, tem um não é bastante serviço, Perfeito. gente. @Josi Conte. Conte com C, né? É com C. É JOSICONTI. Eu sempre narro, tá, gente? Eu vou botar com Y no meu nome que não tem. Obrigado, Josi. Obrigada. Beijo Obrigado, enorme. Pedrão. O Pedro não tá acostumado a fazer as considerações. Faz aí, Pedrão. Então eu quero agradecer o Silvio, é sempre um prazer gravar com ele. Eu adoro quando ele vem. Eu tenho uma pergunta difícil que normalmente o convidado já fica, mas eu também fico tenso. O que ele vai mandar, velho? Então, mas é sempre um prazer esses momentos de emoção aqui que o Silvio causa. Galera do Tchê Podcast, agradecer aqui. Ambiente sensacional. Obrigado a todo mundo que prestigiou aí. Vocês são os queridos, a gente faz por vocês isso. Sim. E o carinho que a gente recebe em troca velho, é muito importante. A gente muda a nossa vida, cada like, cada comentário. E, Josi, fico muito feliz de gravar com você, ver assim essa trajetória nesses 4 anos. É muito bacana ter essa voz feminina dentro da moda masculina. E não só feminina, a gente tem que lembrar a voz de quem estuda muito, porque não é assim, é uma mulher dando opinião, não é. É uma consultora de imagem que traz a bagagem, eu falo moda, uma consultora porque feminina. Tem poucas referências, porque você traz a bagagem do feminino também, isso enriquece, eu acho, o seu trabalho. Então, muito legal e queremos trazer mais mulheres aqui, se você, inclusive, tiver outras sugestões, para trazer pluralidade. Eu acho que o podcast precisa ter pluralidade de ideias, de opiniões e parabéns, Josi, pelo seu trabalho, viu? Obrigada, estou muito feliz de estar aqui, obrigada mesmo. Espero vocês no meu Instagram também, né? Porque o pessoal adora vocês, o pessoal que me segue veio de vocês, muita gente. Obrigada, gratidão eterna. Valeu, Josi. Tchau, gente. Beijão. Até logo.